Olá, sejam todos bem-vindos! Eu sou Ítalo Marcilli, médico psiquiatra e fundador da Faculdade Mar Atlântico, a nossa faculdade. E ontem nós retomamos, então, as lives aqui diárias. Foi boa recepção. Só pedir, pessoal, diminui aí o volume, por favor, que eu estou ouvindo minha voz, tá ruim. Diminui o retorno, por favor. Beleza. Então, agora sim. Pronto, maravilha. Pronto, sejam bem-vindos. Deixa eu ver vocês aí. Eu não estou conseguindo ler os comentários hoje. Estão aqui os comentários do Instagram, mas estão de cabeça para baixo. Eu não estou conseguindo ler. Está aqui no meu retorno aqui na frente, mas tudo bem. Beleza. Depois amanhã a gente acerta isso. Isso, boa, beleza. Joga mais para cá, por favor, produção. Beleza, mais para o centro. Aí essa ideia já me ajuda. Isso, aí sim. Agora sim. Boa. Foi. Maravilha. Ontem, então, a gente falou um pouco sobre, não foi sobre política, né, mas foi sobre o estado de coisas interior, de como está um pouco, né, a euforia, de como está a vivência cega dos fenômenos que acontecem, e por isso que eu acho que é importante a gente voltar a trocar essa ideia aqui numa base diária, relembrando a vocês que eu abri as caixinhas ontem, vieram um monte de perguntas sobre o tema da live. Fantástico, essa é a ideia. Então eu também abri a caixinha no Instagram já para quem está assistindo no YouTube. Depois de terminarem essa live, se quiserem ir lá no Instagram trocar uma ideia, tirar dúvidas, etc., eu a gente vai interagindo de novo. Então voltamos, né? Essa que é a ideia. Voltemos de vez. Estamos aqui por 365 dias, hoje é o segundo. Maravilha. Fico alegre aí de estar com todos vocês. E a questão é a seguinte, pessoal, eu queria falar sobre o assunto que acontece. Tem um comentário que é um comentário que é bastante frequente de ser escutado, que é aquele comentário, aquele bom e velho comentário diante das tragédias da vida, aquele comentário que fala assim, mas poxa vida, Deus permite isso, como é que Deus permite? As pessoas começam as pessoas começam a se colocar essa dúvida de por que Deus permite certas tragédias, por que Deus permite que aconteçam catástrofes, por que as pessoas permitem que crianças nasçam com malformações, por que Deus... Beleza. Essa pergunta é uma pergunta que pode aparecer na cabeça de todo mundo, né? E acaba aparecendo mesmo algumas vezes. Não tô aqui para falar que é errado pensar, ou enfim, que essa coisa apareça na cabeça, mas a questão queria relembrar com vocês algo que aconteceu já há muitos anos, né? Quando o nosso querido bom e velho amigo Hamlet, ele vai andando com seu amigo Horácio diante do cemitério e vê dois coveiros escavando ali a terra, e ele vê os coveiros conversando de modo bastante cínico diante daquela situação. E o Hamlet, então, ele se aproxima, pega uma caveira que ele pensa, né? Ele atribui aquela caveira ao antigo bobo da corte chamado Yorick, né? Então ele olha para aquela caveira e começa um dos monólogos mais terríveis já registrados na literatura ocidental. Ele começa a falar com Yorick, né? Com a caveira do Yorick, no final das contas, relembrando aqueles lábios que pendiam da face, que ele tanto beijou e que tanto alegrava e que contava as piadas e faziam toda a mesa prorromper num estouro de riso. E ele vai aprofundando naquele drama e fala assim, olha, agora então quero ver se você iria rir da sua cara agora, né? Se você, se vendo assim, você teria motivos para rir. Vai lá, vai correndo agora, caveira, até os aposentos da minha amada e fala para ela que ainda que ela coloque 1 quilo de maquiagem na cara dela, esse vai ser o fim dela. Tenta fazer uma piada sobre isso. E coloca pra gente uma questão que é a questão desse absurdo, a questão do absurdo diante do mundo, para as pessoas que simplesmente estão vendo morte, e estão vendo decomposição, e estão vendo a matéria mudando de forma, mudando de figura, perdendo a beleza, quer dizer, alcançando o ápice da beleza, alcançando o ápice da potência e depois perdendo, depois se desperdiçando, né? Então pronto, algumas pessoas de fato, elas podem olhar para essa realidade toda e começar a notar dentro de si um movimento de desespero afinal, e esse sentimento ele pode assaltar muitas pessoas, e é aqui que uma vez um amigo meu sacerdote, inclusive, falou o seguinte, olha, a questão não é fazer a pergunta por que Deus permite que as coisas aconteçam, que a morte, independente do momento em que ela chegue na vida das pessoas, ela acontece, mas a pergunta ela é possível para todos, mas a resposta ela é própria das pessoas que têm fé. Então, aquilo ali abriu para mim um horizonte. Eu ouvi isso quando eu era bastante novo, né, de um amigo, até aqui da Barra, onde eu moro. Ele falou o seguinte, olha, o que importa é a resposta e os homens e as mulheres de fé dão uma resposta específica para isso tudo que parece
parece um caos, parece um desespero, parece um sem sentido. E a reflexão ela vai aprofundando, e ela pode aprofundar até um lugar que é um lugar, no final das contas, da própria estrutura mesmo da realidade. Quer dizer, até ali os 12 anos de idade, é bastante admissível que uma pessoa ela ainda tenha a ideia de que tudo quanto ela quer vai acontecer, né? Até ali os 12 anos de idade, ainda é possível que alguém imagine que os seus sonhos, os seus desejos, eles simplesmente vão se realizar, né? E depois, logo que a gente amadurece, a gente vê que, bem, tem uma coisa chamada realidade. A realidade ela é um muro, né? É um muro diante do qual os sonhos, muitas vezes, as expectativas, muitas vezes, dão com seus dentes e se quebram em 1000 pedaços. Isso chama-se realidade e, atenção, é maravilhoso viver na realidade. É maravilhoso viver na realidade. E aqui que está o ponto central da nossa conversa de hoje, que é o que o nosso querido teórico, eu acho que eu nunca falei desse sujeito, no final das contas, para vocês, ao longo desses anos todos, então também quem está chegando agora dá na mesma, porque eu acho que eu nunca falei de um polonês chamado Dabrowski. O Dabrowski, ele tem um livro que ele publicou em 64 chamado Desintegração Positiva. Não sei se vocês leram esse livro, se vocês conhecem o Dabrowski, mas o Dabrowski ele tem uma ideia que para mim ele é muito útil, né? Não é que a gente vai subscrever, mais uma vez, tudo o que o Dabrowski está falando ali, até porque ele está especulando, ele está começando a pensar um pouco, né? Desenvolvendo um pouco as teorias psicológicas que surgiram ali no início do século XX. E o Dabrowski ele fala para a gente uma coisa que é fundamental e que eu vejo essa característica hoje presente em muitas pessoas, no final das contas, que aderem a um grupo específico, né? Quer dizer, ora, em um certo momento estava aderido a um grupo, estava aderido a uma certa ideia, e em outro momento já se frustra com aquela ideia, frustra-se com aquele grupo e vai aderir a uma outra ideia e torna o grupo anterior um inimigo, torna o grupo anterior algo terrível, sei lá, um vilão, uma ideia ou, sei lá, um grupo de pessoas que precisa ser destruída, precisa ser exposta, né, os seus podres, etc. Esse pensamento, atenção, veja bem, esse pensamento não sofre problema, ele não tem problemas só nas ideias, quer dizer, esse não é um problema de ideias, né? Não é um problema sequer de convicções erradas, mas é um problema, e aí eu ponho de fato, assim, é um problema mesmo, é um problema psicológico, a estrutura mesma da psique do sujeito, a estrutura mesma do modo, né, do aparelho psíquico dele está alterada, no final das contas. Então, há problemas reais psicológicos, no fim, né? Bem, veja, o que acontece? Acontece o seguinte, o Dabrowski, ele com muita precisão, ele coloca pra gente certos níveis, atenção, certos níveis específicos do sujeito, ele fala o seguinte, num primeiro momento, o sujeito ele tem uma integração específica da sua psicologia, uma integração específica psicológica, e o modo como ele está no mundo é um modo que tende a fazer com que ele o indivíduo, tenha vida, né? Ele subsiste, ou seja, todas as suas ações, as suas motivações, o modo como ele percebe o mundo é um modo, entre aspas, egoísta no final das contas. Por que egoísta? Porque a estrutura mesmo de instalação psicológica do sujeito no mundo é uma estrutura que faz com que tudo quanto lhe acontece, tudo quanto ele vê, tudo quanto ele faz, tenha uma finalidade, tenha um alvo, que é o alvo da estabilidade própria do sujeito, né? Uma estabilidade vital mesmo, por assim dizer. Comer, ser benquisto, etc. Algumas pessoas e não todas, elas sofrem uma instabilização, uma desintegração dessa estrutura psíquica e vão para um segundo nível, que segundo Dabrowski é um nível superior, de fato é um nível superior. É um nível no qual a estrutura psíquica do sujeito já não é mais uma estrutura que visa apenas a sua subsistência como indivíduo, mas a integração num grupo, ok? Quando a gente olha para o Brasil, e quando fala Brasil, a gente está falando de pessoas com as quais a gente convive, pessoas com as quais a gente mantém alguma relação, até nossos alunos mesmo, ou ex-alunos, pessoas que estão, né, ao nosso lado, a gente vê que o Brasil, talvez 98% dos brasileiros são nível 1 ou nível 2 de Dabrowski. Né? São nível 1 ou nível 2 de Dabrowski. Né? Atenção, a teoria do Dabrowski vai até o nível 5, ok? Mas quando a gente olha para a realidade, em geral assim, a estrutura psíquica das pessoas, em regra, é uma estrutura psíquica que ou está olhando para si, ou está olhando para um grupo. E digo, mesmo grupos sejam grupos de religião, grupos religiosos, ou grupos intelectuais, grupos acadêmicos, a minha visão é que esse tipo de instalação faz com que a pessoa perca, ela não tenha a possibilidade de ter esperança de verdade.
no próprio peito. Ou seja, a noção mesmo da esperança, ela some para essas pessoas. Ou seja, pessoas que estão no nível 1 ou nível 2 de Dabrowski são pessoas que não têm como viver com essa rainha que anda no coração de alguns, chamada esperança. A esperança ela só consegue... Atenção aí, pessoal. Atenção, isso aqui é importante mesmo. A esperança ela só consegue florescer ou germinar num terreno específico. E é um terreno que foi salgado, é um terreno que foi esconjurado, é um terreno que está sendo pisoteado há muito tempo e que é feio falar. E atenção, isso sim eu já falei para vocês outras vezes e estou repetindo aqui hoje, que é sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. Ou seja, olhar para si, a gente sabe que, bem, é importante numa certa medida, mas não pode ser o objeto da nossa estrutura psíquica, né? No final das contas, se a gente olha só para a gente, no que a gente é hoje, a gente não tem uma pista do que a gente pode ser, né, amanhã. Isso é óbvio, no final das contas. Quer dizer, se o sujeito olha só para si, o sujeito está olhando só para ele não consegue progredir nunca, ele não consegue melhorar nunca. Por quê? Porque, bem, o eu hoje não é aquele eu que quer ser em algum momento, que pretende ser em algum momento melhor, no final das contas, isso é evidente, né? Quer dizer, beleza. Então existe uma segunda possibilidade, que é o nível 2 de Dabrowski. Olhar para um grupo e tentar se integrar naquele grupo. Perfeito? Essas são as duas realidades que existem, né? Quer dizer, o sujeito que pretende ser aceito por um grupo. Eu recebi esses dias uma moça, que era uma aluna, falou assim, fiquei muito triste, porque eu estava num grupo de WhatsApp, fazendo parte de um grupo de ação social, mas as pessoas não me aceitavam ali porque descobriram coisas do meu passado, né? Então eu abandonei o grupo e tô triste porque eu não tenho aonde me integrar. Pronto, é isso que eu tô dizendo. Quer dizer, é nível 2 da Dabrowski. Quer dizer, o que ela quer? Ela quer ser aceita por um grupo, né? Sabendo ou não. Quer dizer, a estrutura psíquica dela é essa. E ela trava. É claro que a esperança vai estar muito diminuída, né? Quer dizer, ela não consegue, ela não tem um terreno de verdade com nutrientes, com substrato para que essa árvore possa crescer, possa nascer e possa fazer suas sombras, né? Isso é o que acontece agora. Eu já falei para vocês, e vale a pena repetir e o Dabrowski fala isso na especulação dele, que é importante ter um ideal alto, para que a gente possa ir sofrendo essas desintegrações que vão aparecer com dor no início, vão aparecer com ansiedade no início, vão aparecer como tensão no início, e é justamente essa ansiedade e essa tensão de não estar agindo nem para si e nem para o grupo que faz com que a maioria das pessoas parem e não consigam mirar no ideal que de fato seja extrínseco a um grupo social ou à própria visão de si. Qual que seria a pista aí? A pista seria olhar para uma pessoa real. Pessoal, eu consigo, e é claro, né, eu sou psiquiatra também, tem suas vantagens nesse sentido, eu consigo olhar para algumas pessoas e ver no discurso dela, falar, para quem que essa pessoa está falando? Para quem que essa pessoa está falando? Né? Em geral são discursos amargos, são discursos contaminados. Essa pessoa está simplesmente querendo ser aceita por um grupo. Né? Assim, ela cedeu. Né? Ou jamais foi para outro lugar. Né? Ela está querendo ser aceita por um grupo, então faz concessões. Essa pessoa não tem um ideal alto mesmo, né? Ela quer aqui, ela quer essa vida. Isso é o Brasil hoje. Né? É triste, é terrível, é amargo, né? Paga mal demais. Né? Uma vida vivida assim é uma vida, no final das contas, miserável. Então, mirar numa pessoa, ou seja, olhar para você e falar assim, cara, eu queria conversar com ele. Assim, eu queria que ele, essa pessoa, que é uma pessoa de fato superior, é uma pessoa melhor, você tem que mirar em alguém que seja um pouco melhor, uma pessoa que seja melhor que você, né? Que tenha morais ou tenha uma vida que você valorize, que você reconheça, porra, essa vida tem um valor, né? Essa vida tem um valor, ele vai ser o meu interlocutor. E eu, de algum modo, vou imitá-la, vou imitar essas duas pessoas. E tem que ser pessoas superiores mesmo, tem que ser pessoas que seriam muito melhores do que você, no fundo. Não é? Agora, o Brasil, isso a gente fala há muito tempo, o Brasil é um país mesquinho, é um país de pessoas mesquinhas que esconde os seus ídolos verdadeiros. Outro dia a gente estava aqui conversando sobre a história do André Rebouças, né? Um sujeito que viveu na época do Império, um baita engenheiro, preto, né? O sujeito tinha feito escola militar de engenharia, ele vivia com a corte ali, vivia na corte da princesa Isabel,
foi numa comitiva para os Estados Unidos, aí, na época ainda do racismo forte nos Estados Unidos, não queriam deixar que ele entrasse no baile. A princesa Isabel finca a pé e fala, não, vai entrar no baile sim. E porque era princesa, então, quando começa a tocar a valsa, né, as pessoas falam, então a primeira dança é sua. Quem que você escolhe para dançar contigo? Ela falou, não, vou escolher o André Rebouças, o preto, né? E porra, dançou lá com o engenheiro, etc, né? Que é um sujeito... Bem, essa história não se conta, as pessoas não falam sobre isso. Quer dizer, os nossos ídolos são ídolos... Veja, quem são os nossos ídolos? São no máximo esportistas. No máximo esportistas. Que na maioria das vezes o que fizeram da vida foi chutar, né, um plástico esférico com uma dada pressão lá dentro, com suas pernas, com a finalidade de colocar numa coisa que pareça mais um galinheiro com redes, né? Quer dizer, esses são os nossos heróis, no final das contas. Agora, os verdadeiros heróis. Por isso, o Brasil é um país mesquinho, dado a mesquinharia, mas não é mesquinharia, atenção, é isso, é mesquinharia do nível 1, nível 2. É isso, quer dizer, nível 1, nível 2. Nível 1 é só eu, e nível 2 é o grupo. Ou seja, se alguém é muito melhor do que o grupo, ele já não é visualizado psicologicamente, ele é um estranho. Então a gente precisa esconder esse sujeito, precisa falar mal desse sujeito, ou precisa ignorar, fingir que ele não existe. Essa é a história do desenvolvimento cultural e social do Brasil nos últimos tempos. Essa é a história do desenvolvimento cultural e social no Brasil dos últimos tempos, né? Então, olhar para uma pessoa, uma pessoa, né, seja um homem, seja uma mulher, seja mais velho, seja mais novo, não importa, que de fato tenha feito padrões de escolha superiores na vida, é fundamental para que a gente possa sofrer essa tensão. E a tensão, porra, vai vir como ansiedade, como tensão. É óbvio. A ansiedade e a tensão, segundo Dabrowski, que a gente vê isso na realidade, fazem parte da necessidade, são os instrumentos que fazem com que essa estrutura seja quebrada, desintegrada. Né? É o que a gente chama de desintegração positiva. Ou seja, é necessário a tensão e a ansiedade pela comparação, ou seja, caramba, eu estou vivendo diante de um grupo, o meu interlocutor é um grupo, o grupo não tem alma, o grupo não tem voz, né? Não tem alma, não tem voz, não tem como dialogar com um grupo, só pode dialogar com pessoas que vivem, porra. E você vai escolher quem para ser o teu interlocutor, você tem que escolher pessoas que sejam superiores a você, porra. É evidente. Eu tenho que escolher pessoas que sejam superiores a mim, é óbvio, e pessoas que eu visualize, é Cristo, é óbvio que é Cristo, né? É evidente que é Cristo. Pronto, no limite é Cristo, evidente. Agora, a gente sabe também, a gente sabe por experiência que se a gente for honesto, é difícil fazer uma interlocução diária e cotidiana com Cristo pessoa, é difícil mesmo. Então é evidente que sem perder a visão do Cristo, é óbvio, né? A gente escolhe interpostos da Terra, que estão por aqui. A gente imagina, fala, esse é o meu interlocutor, é com essa pessoa que eu falo, pessoa de carne e osso, pessoa que vive. É com ela que eu estou falando. É essa pessoa que eu quero que me escute, no fundo. Não é que me valide, mas assim, é essa pessoa que eu quero trocar ideia. Eu quero ser reconhecido. Eu quero conviver, porra. Agora, isso dá um medo danado para a alma do brasileiro. Danado. Assim. A ideia de escamotear esse tipo de personalidade, esse tipo de ideal, isso é próprio do nosso povo. Isso faz com que a gente seja, de fato, um povo mesquinho demais. Demais. Hoje eu vi um Rios, cara, me mandaram um Rios triste pra burro. Um sujeito, não sei se é verdade ou não, se foi montagem, não dá pra saber, mas a história contada é muito triste. Então, um sujeito que tá chegando num carro com a camisa de um time de futebol, bebendo, feliz da vida, mas bem, ele gastou o dinheiro das compras pra ir no jogo e bebeu, ficou bêbado. Chegou em casa, a esposa viu aquilo, e desceu-lhe a mão, xingando, batendo. Cara, isso é coisa terrível, cara. Isso é terrível. Né? É um sujeito... Ele os dois, né? Atenção, os dois ali. Os dois. São sujeitos que estão no nível 1 de Dabrowski, nível 1, nível 2 no máximo. Então, assim eu primeiro. É terrível, cara. Assim, é uma tragédia. E alguns, né? Que dão um passo acima do nível 1 do Dabrowski e se integram num grupo que eles acham que é um grupo superior, é um grupo santo. Não existe grupo superior e grupo santo, pessoal. Essa ideia é maluca. Quer dizer, você não ganha um estatuto moral por ser da direita ou por ser da esquerda, por ser do grupo da paróquia ou por ser do grupo do clube, por ser flamenguista ou por ser vascaíno. Quer dizer, não existe a possibilidade de um grupo conferir moralidade para o indivíduo.
Mas muito antes, pelo contrário, porra, o indivíduo ele tem que ser moral, tem que ser bom, tem que ser digno, tem que ser corajoso, tem que ser trabalhador, para que talvez ele possa ser um exemplo de ideal para aqueles que estão ao redor dele, no grupo. Mas isso é a coisa mais óbvia do mundo, porra. Né? Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, é óbvio quando eu falo, mas no dia a dia, é ou não é verdade que muita gente que vocês conhecem e eventualmente vocês mesmo têm a impressão de que vocês melhoraram pelo simples fato de pertencer a um grupo específico, que vocês acham que é um grupo superior? É ou não é verdade? Isso é terrível, isso é desastroso no final das contas. É uma tragédia sem fim. Então, focar numa pessoa de carne e osso, que seja um exemplo, né? Um exemplo no seguinte sentido, quer dizer, um exemplo de ideal. Né? É evidente que a gente sabe também que todos que estão neste mundo são falíveis. Todos que estão neste mundo são falíveis. Isso é outra estupidez também infantil, né? Isso é próprio das crianças que olham para os pais e falam: meu pai é meu herói, é imaculado, é sem mancha, não tem erro. Eu falo, porra, isso é outra estupidez. Se você tem mais de 12 anos de idade, você conta com a possibilidade, não um juízo, mas com a possibilidade de que aquela pessoa que você fala, esse é o ideal, né? É o ideal moral. É porque a pessoa vai ter suas frieiras, né? Suas hemorroidas, suas câimbras, né? Seus dias maus, seus períodos maus, né? Isso é evidente, porra. É evidente. Então, assim, do mesmo modo é obsceno, né? Agir para um grupo, ou seja, o grupo ser seu interlocutor, isso é obsceno. Como é igualmente obsceno você se escandalizar. Quando você descobre, por exemplo, que, sei lá, a sua blogueira vegana comeu um pedaço de carne. Meu Deus, o meu mundo caiu, estou chocado. A minha blogueira vegana comeu um pedaço de carne, porra. Eu falei, comeu, né? Comeu um pedaço de carne, beleza, tomara que ela pare de comer carne, se ela é vegana mesmo, vambora, vamos junto, vamos parar de comer carne agora, porra. Assim, mas é um bando de criancinha, é criancinha, falando ou para grupinho de colégio, segunda série, né? E achando que papai e mamãe são heróis sem mancha. Eu falei, porra, é uma maluquice, cara. Que mundo esse pessoal vive, porra? Que mundo esse pessoal vive? E ainda tem a outra ideia, tipo assim, não, né? A realidade não é imperativa. A realidade ela é sempre imperativa, porra. A realidade ela tem uma estrutura miraculosa, assim. O esquisito da realidade é que ela se mantenha coesa, no fundo, né? Que ela se mantenha coesa. Esse é assunto para outra live, para outro encontro. Beleza? Vamos desenvolver essa ideia, né? Muito disso aqui que a gente desenvolve está lá dentro do GW e uma outra parte está dentro da certificação, que inclusive está com as matrículas abertas até o fim desta semana numa condição especial. Então, agora vão lá nos meus stories, se vocês quiserem, a caixinha está aberta, mandem dúvidas, vamos interagir. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.